Vamos aqui pro nosso objetivo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um livro. A gente vai fazer um livro do começo até o fim, tá? Então a gente vai passar pela parte do conceito do livro. Depois eu vou ensinar umas técnicas de escrita. Depois que a gente tiver o texto, a gente vai passar para uma parte mais técnica editorial, que é a parte da diagramação, a escolha de fontes, tá? O preparo também do texto, uma revisão textual. Eu vou passar umas coisas também de gramática, tá? Com vocês esse projeto, o projeto gráfico que eu falo, né? Do livro. Então, esse projeto gráfico que eu estou idealizando, ele vai demandar algumas imagens, ele vai demandar umas peças de madeira, enfim, blá, 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 blá. A gente vai montar o projeto gráfico do livro também. Nisso, quando a gente já tiver encaminhado, a gente vai começar a correr atrás de dinheiro. Então, eu vou também dar umas dicas de como você arrecadar dinheiro para você ter como produzir o seu livro e para você ter como divulgá-lo. Afinal, produção e divulgação custam dinheiro. O bom também é que o financiamento do livro, às vezes, já é a própria divulgação. Vocês vão ver posteriormente. E é isso. No final das contas, a gente vai fazer o livro, tá? A gente vai pegar tudo impresso, todos os outros materiais também que fazem parte do projeto gráfico. Eu vou montar com vocês, eu vou costurar o livro com vocês, tá? Tudo em live, beleza? Para vocês estarem acompanhando aqui comigo. Pretendo fazer isso diariamente. Como eu quero que seja algo mais sucinto, não vai tomar muito tempo. Quero fazer isso em questão de 1 hora. O livro é pequeno, tá? Então, eu acho que a parte mais complicada mesmo do livro, para quem quer fazer do zero, é a elaboração do texto. Porque as outras etapas, vocês vão vendo que dá para ir adiantando. E se a gente tem algum conhecimento técnico sobre, já dá uma salvada, tá? E eu acho que nem todo mundo aqui, no fim das contas, vai acabar fazendo um livro físico, né? Não vai ter condições de lançar este livro físico. Então, se eu der para vocês o mínimo de estrutura para montar um e-book, já vou estar feliz. Olha aí. Eita, menino. Vamos barbarizar, gente. Mas o meu objetivo mesmo é montar o meu livro, tá? Assim, eu vou compartilhar todo o processo com vocês, porque, como eu disse, eu quero ter um conteúdo gravado para ir postando nas outras redes, no TikTok, no Instagram, no YouTube também. Inclusive, se você não me segue, todos os links estão aqui no meu perfil. Entra lá, me segue, como eu estava falando anteriormente. Eu vou lançar o meu livreto, tá? Porque eu quero ganhar dinheiro com o meu livreto. Então, eu vou mostrar para vocês também se vai dar certo ou não vai dar certo ganhar dinheiro com isso. Vou fazer vlogs, tá? Vendendo o meu livro. Então, olha só quanto conteúdo eu já vou produzir em base desse livro, né? E mesmo que vocês não consigam fazer uma edição física desse livro, mesmo com as ferramentas que eu vou passar para vocês, eu espero que vocês consigam fazer um e-book. O diferencial desse livro é que a gente vai montar ele todo no celular. Então, todas as etapas, do conceito até o produto final, a gente vai fazer pelo celular. Se o produto final virar um e-book, claro, né? Se ele for para a parte física, ele já vai ser um livro físico. Não tem como eu colocar ele no celular. O meu vai ser físico. O seu, não sei se vai ser ou não, tá? Mas as ferramentas para que você possa ter um livro físico, eu vou passar. Vamos lá. O nome do meu livro é 3, tá? Por quê? Porque eu gosto bastante desse número, tem toda uma simbologia por trás dele, porque vai ser um livro de poesias. E nesse livro de poesias, eu vou acrescentar 3 trilogias de poesias. Então, eles vão ter 9 textos, eles vão ter outros 3 textos avulsos, digamos assim, que eles não vão estar dentro do corpo do livro. Aqui é a trilogia de Marias. É a Maria de Brumadinho, Maria do Pelourinho e Maria da Rocinha. Aqui nós temos 3 poemas de dor de amor, que é o romper, o rasgar e o rebentar. Qual é a pegada desses aqui? Porque tem ainda na parte do conceito, já montando o conceito. Você tem que saber mais ou menos que linha de gênero textual você quer adotar, ou quais gêneros textuais você quer inserir dentro do seu livro, tá? Esse é o primeiro passo, eu diria.
Você tem uma história de ficção? Beleza. Essa história ela pode ser contada de inúmeras formas. Como eu escolhi contar a minha história? Eu não tenho uma história específica para contar neste livro. É um livro de poesias. Eu quis relacionar textos que eu escrevi ao conceito do número 3. O que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar três trilogias, três pratos de trigo para três trigos. Eu vou colocar 3 trilogias dentro do livro, tá? Aqui a gente vê na trilogia de Marias, o primeiro poema, Maria de Brumadinho, ele é um poema de verso livre. O segundo poema de trilogia de Marias, ele é um soneto, tá? Um soneto, ele é um poema que tem 4 estrofes, 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3 versos. Beleza? E o último poema da trilogia de Maria são 3 haikais, tá? O haikai, ele tem uma quantidade específica de sílabas. Se eu não me engano, vamos até contar comigo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7, 5 e 7. Beleza? Então, ele é um poema que também tem uma métrica. O que é métrica? É quando você faz a contagem de sílabas de um verso, de um poema. Vamos contar aqui comigo? Do serviço já lhe crie 7. Nervosa já a gente vai juntar. Isso tudo eu vou especificar mais na frente, tá, gente? Eu estou contando mesmo aqui. Já corre 5 sílabas. Pois há tanto já não sonha 7, tá? Então, os 2 primeiros versos, resumindo, um haikai, ele é um poema que tem uma métrica. Um poema que tem uma métrica é um poema que passa por uma contagem de sílabas dentro dos seus versos, sempre interrompendo na última sílaba tônica. Aqui, no primeiro haikai de Maria da Rocinha, nós temos 2 versos de 7 sílabas, esse daqui, e um verso de 5 sílabas, beleza? Então, tem uma lógica conceitual dentro deste livreto, tá? Eu não quero falar sobre a história do 3, eu vou inserir símbolos do 3, mas eu quero que o 3 dialogue com os meus textos. Então, eu não preciso necessariamente fazer um texto sobre o 3, mas o 3, ele tem uma influência muito forte no conceito do livro, tá? Então, mesmo que se o título do seu livro se chame Rosas, mas não tem nada com rosas no meio da história, mas a ideia das rosas, sabe? De como símbolo do romantismo, como uma flor de espinho, sabe? Como o que você quiser colocar, meu bem. O título do seu livro é Elefante. Eu quero falar sobre o cinza do elefante, sabe? Sobre o elefante, o animal que nunca esquece. Os meus textos são 3 trilogias de textos. E elas não dialogam contextualmente uma com a outra, tá? Aqui eu falo a história de 3 mulheres que passaram por algum tipo de sofrimento. A Maria de Brumadinho, a Maria do Pelourinho e a Maria da Rocinha. Nestes 3 aqui eu falo de dores de amor, tá? O romper é uma dor de amor romântica. O rasgar é uma dor de amor pela vida e o rebentar é uma dor de amor materna. Mas elas estão dialogando pela forma, pela quantidade de poemas, tá? Romper é um poema de verso livre. Rasgar é um soneto. E rebentar é um poema que passa por alguma métrica. Eu inseri métricas dentro desse poema. Então, o conceito de um livro, ele pode estar inserido no próprio texto, no que o texto dialoga, em como a estrutura física do livro vai dialogar com o texto. Aqui a gente tem um livro da Lúcia Castelo Branco. Ele é um livro que teve algumas ajudas, olha só. Patrocínios. Forma de você fazer uma publicação, você ir atrás de patrocínio. Este livro, O Amor Não Vazará dos Meus Olhos, ele já teve o projeto gráfico, né? Como a gente vê aqui, que temos a imagem de um olho. Esse projeto gráfico passa também pelo conceito.
É até interessante a gente pensar em como é que vai ser o livro final, mesmo que for só de uma forma imagética, para ir tentando construir os textos, né, dentro do livro. E mesmo que ele não vá ser um objeto físico, que seu livro vá ser um e-book, é bom imaginar como é que você vai passar os textos nele. Às vezes o livro ele é decisivo para a forma como a história vai ser contada. Por exemplo, por que eu quis pegar isso aqui? Este livro, ele é dividido em textos, digamos assim. Vou falar assim para ficar mais fácil de entender e eu não precisar ficar conceituando. Quer saber qual é o conceito necessário aqui? Você pergunta à autora. Ele é feito de textos, olha só. São pequenos textos que dialogam cada um com o outro. Uma história que é contada em trechos, digamos assim. Como cada um tem um título, olha só, eu precisei colocar um título diferente, com um estilo diferente a cada página. A história ela vai sendo contada em fragmentos, como se fossem lágrimas caindo. Se eu puder dar uma dica para vocês, como o objetivo aqui é fazer um livro pelo celular, senta no celular, abre um documento do Google e começa a escrever. Escreve devaneios que vêm assim na sua cabeça, que você pensa como é que quer que seja o livro, imagens que você quer inserir no livro, cores que você quer, sabe? Já pensa na paleta de cores também que você quer inserir. Não pensa muito não, porque se você for fazer um livro físico, principalmente, provavelmente ele vai sair branco e preto, que é mais barato. Mas pensa, como é um exercício, pensa na paleta de cores, sabe? Vai atrás de referências, gente que já escreveu coisas que você já escreveu. Vamos fazer isso aqui ao vivo agora? O nome do meu livro é 3, então eu vou colocar aqui, ó, livro 3 no Google. Olha aí, ó, tem um cachorrinho. Vamos colocar imagens do Google pra gente ver aqui, fazer um react de imagens. Ó, tem esse livro aqui do Ivan, um livro infanto juvenil, pelo visto, né? Aqui, ó, nós temos várias trilogias na literatura, por isso também que eu escolhi esse título 3, né? É a coleção 1, 2, 3 já. Ah, olha aí, viu? O número 3 vem representado por ilustrações intrigantes de elementos bem definidos, em cores vivas e pequeno texto em letra maiúscula. Olha isso aqui, gente! Essa frase foi incrível para passar isso que eu estou querendo falar para vocês. O conceito do livro tá todo resumido em uma frasezinha aqui. Para mim, já é um puta exercício você fazer isso, sabe? Ah, tô com uma ideia de um livro que é de uma menina que vai para a Bélgica e lá na Bélgica ela se apaixona, e acontece um monte de rolê com ela, é sequestrada, roubam o passaporte dela, aí nisso aparece uma menininha lá para salvar ela, ela se apaixona pela menina e no final das contas fica na Bélgica. Beleza. Olha que história doida aqui, né, que eu quero contar para vocês. Será que eu consigo colocar toda essa história em uma frase só? De uma forma um pouco mais detalhada. O que eu quero dizer com um pouco mais detalhada? Tá? O número 3 vem representado por ilustrações intrigantes de elementos bem definidos em cores vivas e pequeno texto em letra maiúscula. Miranda vai ser o nome dessa menina que foi para a Bélgica, beleza? Miranda é uma garota fechada que decidiu ter uma vida nova em um país com uma língua que não conseguimos compreender. Esta frase já me dá indícios de como o livro vai ser passado. Provavelmente ela possa ser a narradora, ou eu posso colocar um narrador em terceira pessoa, ou seja, um narrador onisciente, no caso, ou um narrador que seja um personagem da história, né? Mas que saiba ou que não saiba de tudo que está acontecendo, o que vai acontecer. Enfim, técnicas de prosa que eu passo depois. Ah, a gente está aí na poesia por enquanto. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se eu falei que a menina, a Miranda, ela é fechada, provavelmente vão ter poucas falas da Miranda ao longo do livro, né? Porque ela é uma garota tímida. Então eu tenho que escolher com precisão quando a Miranda vai falar e o que ela vai falar. Porque ela não é de falar, tá? Então eu não posso colocar uma pessoa muito falante. Língua que nós não compreendemos. Eu falei nós.
O que eu quero dizer com nós? Que quem estivesse lendo essa frase também não estaria entendendo. E o que isso pode influenciar no livro? Eu posso colocar uns trechos do livro em irlandês. Olha aí. Ideias, gente. Ideias. É bom esse fluxo de ideias no papel para a gente ver mais ou menos como é que a gente vai querer contar essa história, sabe? Às vezes o enredo pesa. Sim, vou admitir. Às vezes o que a gente está contando vai pesar. E às vezes vai pesar por si só. Tem livros que fazem sucesso hoje em dia só pela temática deles, sabe? Não necessariamente pela forma como ele expressa essa temática, mas só pelo que ele está falando é algo pesado, sabe? É algo difícil de lidar. Mas às vezes a forma como você conta é mais importante. Eu quero falar, o meu texto é sobre colher laranjas, tá? Gente, isso pode ser extremamente poético, dependendo da forma como você passe, sabe, essa colheita de laranjas. Então, não é necessariamente o que você quer falar, sabe? Isso aqui não é tão interessante. Não, gente. É a forma como você conta que torna aquilo interessante, sabe? Essa história que eu contei agora pra vocês, né, da Miranda, a imigrante na Bélgica que se ferra completamente. Se eu contar de uma forma ruim, não vai ser instigante, sabe? Não vai atrair. Se eu não colocar isso na quarta capa de uma forma que quem estiver passando por uma livraria leia e veja assim, nossa, isso aqui é pesado, deve ser doido de ler, vou levar, sabe? Pode ser a história mais absurda do mundo, gente. Se ela não for contada da história correta, não vai atrair, tá? A Bíblia só é a Bíblia porque escreveram muito bem Jesus. Exercício 1, então, senta e começa a jogar no celular ideias que você tem do seu livro, tá? Resume ele em uma frase. Pesquisa outros exemplos de livro, como eu pesquisei aqui agora, ó, que tenham o mesmo título que você está imaginando, que tenham a mesma temática que você está imaginando. Vamos colocar o título do livro no Google Imagens. O título do meu livro é 3. Eita, quantos 3 aparecem. Vários 3 inúteis para mim, mas é isso aí. Ó, tem um negócio que é 3%, um filme 3%. Pode ser até interessante de assistir também, né? Coisas que tenham essa temática. Vamos aqui no YouTube para nós ver uma coisa. Gente, só coisa infantil. Vai ser só coisa que aprender, ensinando os meninos a se alfabetizar aqui, ó. 3 flores. 1, 2, 3... Vamos ver uma coisa aqui de 3, peraí. O meu livro não é 3? Aqui, ó. Isso aqui é referencial teórico do meu livro. Britney Spears, 3. Vamos ver no Wikipedia, vamos começar aqui. Olha aqui, tem um style urbano também, um significado oculto por trás do número 3. A história do número 3, Recanto das Letras. Isso aqui, eu acho que isso aqui é até outro texto, né? Que é do Recanto. Vamos ver. Aqui é um poema, viu? Pega textos de outras pessoas. Vejam o que outras pessoas estão escrevendo sobre o mesmo tema que você quer escrever, sabe? Ou que você já tem escrito, né? No caso, você está escrevendo ou está aprimorando só um livro. Agora, vamos aqui ver a história do 3. Vou colocar todos esses símbolos aqui, eu quero colocar no meu livro. Olha aqui, ó. Numeração românica, egípcia, grega, jônica, chinesa, hebraica. Como é que será que é o 3 em japonês? Vamos ver aqui. Daisan. 3º. Aqui, ó, simbologia do número 3. Tem várias simbologias que eu não vou ler agora. Vou ler depois. Resumindo aqui, exercícios para você fazer para montar a conceituação do seu livro. Ter fluxos de ideia. Então, escreva. Sente com um papel ou com o seu celular e escreva sobre o seu livro. Escreva um pouco da história que você quer passar. Escreva como você quer passar essa história, que elementos você quer que tenha nessa história ou dentro do seu livro. Pense em paletas de cores para ele. Busque por referências, busque por pessoas que escrevem sobre o mesmo tema que você está escrevendo, com referências artísticas, então vá atrás de músicas, de séries, como eu mostrei agora, né? Pode ser referência acadêmica também, então você pode ir atrás de textos teóricos sobre o tema que você está estudando, né, e quer escrever, é até bom. Inclusive, se o tema que você está trabalhando, ele tem uma
uma história, não é bom você escrever totalmente, se você quer ser semi-ficcional, tá? Se você não quiser totalmente ficcional, mas semi-ficcional, é bom você saber um pouco sobre o que você vai estar falando. Já vai imaginando também como é que você quer que seja o produto final. Se você quer que seja um e-book, como é que você quer que tenha a estrutura, como eu mostrei ali, né? O livro conceito, que a história é toda repartida. Então você quer mostrar essa história quebrada, de uma forma quebrada, digamos assim, né? Ou você quer que ela seja toda fluida, você quer que tenha alguns elementos, imagens no meio, então pesquisa também que imagens você quer inserir, sabe? Eu não quero fazer esse livro sozinho, eu quero ter a ajuda de outras pessoas se escrevendo comigo, então eu já convido elas também, tenha conversas com elas, sabe? E converse com outras pessoas também sobre a ideia do livro que você está tendo, sabe? Ter também referências externas. Acho que é importante a gente ir unindo conhecimento, sabe? No fim das contas, a conceituação é basicamente isso. Eu imagino o meu produto final com a capa com 3 em MDF, uma folha de guarda em papel verde musgo. Isso aqui são símbolos que eu quero inserir. Imagina, gente, desenha. Nossa, desenhar é muito útil mesmo, sabe? Para você ir construindo a ideia do seu livro. Se eu for resumir tudo aqui com vocês tenha referências, busque referências, converse com pessoas para ter mais referências e para você ter fluxos de ideias mesmo, sabe? Coloca essas ideias no papel, não adianta as ideias estar só na sua cabeça, você bate a cabeça e esqueceu, pronto. Então, tenha registrado em papel, tenha registrado no seu celular, sabe? Mas não deixe só em um dispositivo as suas ideias. Mesmo que esse dispositivo seja só a sua cabeça, tá? Beleza. Tive isso, pesquisa, gente que já fala sobre o que você está falando, que quer falar sobre o que você está falando, que se aprofunda mais, então vai atrás da história, sobre o que você quer falar, mesmo que seja totalmente ficcional, que você só queira ele como temática mesmo, mas não vai ter nada relacionado, vá atrás. Você vai encontrar elementos que vão enriquecer a sua escrita, beleza? Veja exemplos na literatura, acho que isso é muito importante também. Você vê como as pessoas estão escrevendo sobre o tema que você quer falar ou como elas relacionam, como eu mostrei para vocês. O nome do meu livro é 3, só que eu não vou estar falando sobre o 3 em nenhum dos meus livros, tá? Ele é uma ponte entre os textos. São trilogias que eu vou inserir no meu livro, tá? São trilogias de poemas. Então, não pude desgrudar o conceito do 3 do livro. Mesmo que eu não esteja falando sobre o 3, tá? Beleza, deixa eu ver aqui outros fluxos de ideias que você possa ter. Escreve. Começa a escrever, sabe? Acho que isso é um passo importante para quem quer escrever um livro. Escrever o livro. Vai escrevendo, gente. Vai escrevendo e vai tendo outros fluxos depois, sabe? De ideias. Pense em elementos gráficos que poderiam ter no seu livro. Possa ter pinturas, pode ter estampas diferentes do livro, com brilho, sabe? Um corte diferente do livro, não esse corte habitual, sabe? Um livro triangular, por exemplo, um livro redondo. Tudo isso é possível, dependendo do tanto de dinheiro que você tenha. E como a gente está falando de fazer um livro, pegue livros, tá? Leia outros livros que falam sobre outras coisas e você vai ter até inspirações para escrever, sabe? Você vai ver técnicas de escrita que você vai querer inserir na sua, tá? Na forma como você escreve. Para montar um conceito de um livro, passa por isso tudo, sabe? Passa por você se resguardar de plágios e você ter referências para licenciar o que você vai estar falando e para tornar maior a sua história, sabe? E nisso você também vai ter técnicas para aplicar ao seu texto. E seu texto com técnicas ele fica mais interessante, tá? Porque como eu falei, não adianta só ter um tema foda. É a forma como você passa esse tema que vai ser foda. Beijo!